Estamos de volta com o nosso programa Manancial desta semana. Estamos falando hoje sobre o tema Se alguém tem sede, venha. Jesus está nos fazendo o convite para bebermos na sua fonte. Eu estava estava falando no último bloco, encerrando o bloco, falando sobre as palavras do profeta Isaías, que Jesus disse verdadeiramente, ele tomou sobre si, que o profeta diz a respeito de Jesus, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora eu ouvindo esta palavra, esta palavra do profeta Isaías, que diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu tenho paz hoje, o homem tem possibilidade de ter paz hoje, porque o castigo que estava sobre nós, Jesus levou sobre si. E aí, meu amado telespectador, é importante nós lembrarmos-nos, imaginarmos a crucificação de Jesus. O momento em que Jesus ele é condenado a ser crucificado, e a partir dali, então, se inicia um suplício até que culmina com a morte de Jesus, quando ele crucificado expira, entrega o seu espírito a Deus. Quais foram os sofrimentos, quais foram as aflições pelas quais Jesus passou? Um sofrimento incalculável, um sofrimento imensurável. Por mais que nós coloquemos ali o nosso coração, o nosso pensamento, tentando imaginar o sofrimento de Jesus. Era isto exatamente que eu e você merecíamos, estávamos condenados em função de uma condição de rebeldia humana diante de Deus. Herdamos esta condição de rebeldia, mas ele diz o texto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou esse castigo, ele pagou esse preço, esse sofrimento ele sofreu no meu lugar, no teu lugar. Sofreu por nós, para que hoje, de fato, tivéssemos paz, pudéssemos, de fato, beber espiritualmente e não ter sede, não estarmos na condição de sedentos. Só Jesus tem esta autoridade, por isso que ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém precisa de alguma coisa, venha a mim. Se alguém tem alguma necessidade, venha a mim. Ele pagou o preço. É por isso que eu preciso ir até Jesus. E aí, fazendo menção de uma palavra que eu citei lá atrás, que eu iria comentar, ele diz assim no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu não posso crer em Jesus como as pessoas dizem. Eu preciso crer em Jesus, está aqui a palavra me instruindo, como diz a Escritura. Quando o homem crê em Jesus como diz a Escritura, ele está aqui dizendo, rios de água viva fluirão do seu interior, É desta maneira, desta magnitude que eu preciso crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus, como diz a Escritura, eu dou ouvidos à voz de Jesus. Eu passo a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Eu não passo a ser alguém que vive movido por modismos. Eu não vivo uma vida, quando ouço pessoas falando de Jesus, uma vida de ventos de doutrina. Eu corro para cá, corro para lá e assim por diante. Quantas pessoas vivem esta vida de inconstância? Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está acolá. À medida em que ela vai ouvindo novidades sendo anunciadas, propaladas a respeito de Jesus, ela vai correndo de um lugar para o outro. Não.
quando nós atentamos aqui para os conselhos de Jesus, ou para o chamado de Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura. Como diz a Escritura? Ora, a Escritura diz lá, por exemplo, em João 14, 6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como diz a Escritura? Como diz a Escritura? Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como diz a Escritura a respeito de Jesus? João o Batista, no capítulo 1, verso 29 deste livro, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras cartas que o apóstolo Paulo escreve a respeito da obra e do ministério de Jesus, ele diz o seguinte, Jesus recebeu de Deus um nome que está acima de todos os nomes, da qual todo joelho haverá de se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, não é? Então, são incontáveis as palavras bíblicas, as palavras das Escrituras, que nos revelam como precisamos crer em Jesus. Aqui, trazendo simplesmente a confirmação, não é? Daquilo que o Senhor está dizendo para nós. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a Escritura, Jesus, ele exerceu um ministério onde ele era rei, ou ele é rei. Jesus exerceu um ministério onde ele era e é sacerdote. Jesus exerceu um ministério onde ele era e é profeta. Rei, ele é o rei dos reis. Ele é o rei de toda a terra, é o príncipe de todas as nações. Ele está hoje à direita de Deus e intercede por nós, sacerdote. Ele foi sacerdote e ele exerce o ministério sacerdotal, intercedendo por nós. É aquele que nos apresenta diante de Deus nas palavras que ele mesmo diz em João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele exerce o seu ministério sacerdotal. Jesus exerce o seu ministério, exerceu e exerce o seu ministério profético. Quando Jesus inicia um diálogo com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, depois de falar sobre a vida daquela mulher, ela mesma confessa, vejo que tu és profeta, vejo que tu és profeta, não é? As pessoas, quando questionavam a respeito de Jesus, elas diziam umas às outras, ele é Jesus de Nazaré, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, meu amado e querido telespectador, quando Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, é como diz a Escritura, não é como religião A, B ou C fala a respeito de Jesus, não é? Alguém diz que Jesus é um espírito evoluído, alguém diz que Jesus ele é um profeta como o profeta fulano de tal, não é? Fazendo comparações. Não, Jesus está acima de tudo e de todos. Deus a ele deu um nome que está acima de todos os nomes, a qual todo joelho vai se dobrar. Eu não vou me dobrar diante de um indivíduo pecador, um homem, não é, cheio de falhas, de equívocos, porque ele ocupa uma posição de destaque, eu vou lá confessar como meu Senhor ou beijar o pé. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Jesus tem, apenas Jesus, tem um nome que está acima de todos os nomes. Então, quando eu ouço Jesus falar, quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus está sendo muito claro, não é, na sua orientação, na sua instrução, no sentido de abençoar a vida do homem, no sentido de trazer esta condição de vida em abundância. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água
viva. Quando Jesus fala fluirão rios de água viva, rios de água viva. Este rio que vai fluir aqui diante da pessoa ou de dentro da pessoa, Jesus está falando de uma nova vida, uma dimensão espiritual, além da dimensão humana, transcendendo para uma vida de relacionamento espiritual cristão, que esta pessoa vai usufruir, vai experimentar agora, crendo em Jesus, como diz a Escritura, ela vai deixar de viver numa dimensão natural, numa esfera humana limitada e vai transcender para uma vida de novas experiências, de novos valores, novas compreensões acerca de questões espirituais. É isso o que Deus tem planejado para mim e para você, para que vivenciemos na presença dEle. Mas é necessário atender aqui o chamado de Cristo Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Deus te abençoe. Aquilo que nas minhas palavras fui limitado no comunicar e que você não tenha ficado talvez muito esclarecido, que o Espírito Santo de Deus, possa comunicar ao teu coração, trazendo entendimento, trazendo revelação e gerando esta vida abundante. Chegamos ao final e eu quero nesse instante orar com a sua vida. Senhor Deus, querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, transmitindo a Tua Palavra, que os nossos amados telespectadores sejam impactados pela ação da Tua Palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Não são palavras humanas, mas são as Tuas palavras, e estas palavras permanecerão para sempre. Que o Senhor possa gerar vida no coração dos nossos ouvintes. Que o Senhor possa gerar vida, a Tua vida abundante, no coração da população desta cidade. Que os homens e as pessoas nesta cidade se rendam aos Teus pés, conhecendo e confessando que só Tu és o Senhor. Eu oro pela cidade pedindo a Tua bênção. De uma parte a outra, seja esta cidade de Ponta Grossa alcançada pelo Teu poder, pela Tua graça. É a minha oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem, compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero declarar novamente, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.